Nosso assunto agora são as propostas de Lula e Bolsonaro para a infraestrutura do país. Esse conjunto de serviços abrange pontos fundamentais para o desenvolvimento da atividade econômica, como saneamento, transporte, energia e telecomunicações. A falta de infraestrutura é apontada como um dos obstáculos para novos investimentos. Então, vamos começar pelas propostas do ex-presidente Lula. Vamos lá. Garantir investimentos públicos para a modernização e ampliação da infraestrutura de transportes, atrair investimentos privados comprometidos com missões socioambientais, com foco na maior eficiência de produção e circulação de mercadorias. E agora temos também, já vamos para a análise com o Leandro Rezende. Vai, Sidney. Isso mesmo. Leandro já está pronto aqui. Leandro, esse é o tipo do segmento que demora, né? Tem que fazer licitação, é muito dinheiro, tem que ter tranquilidade jurídica, tranquilidade política, né? Recursos econômicos, não é uma coisa muito fácil, mas necessária. Você vê que os candidatos estão, de fato, os dois, priorizando? Começamos com o Lula, já vamos saber do Bolsonaro, mas eles estão priorizando de verdade? Quem está nos assistindo vai olhar para esses planos, né, e vão ver como são registros um pouco mais generalistas, né, tanto os feitos pelo ex-presidente Lula como os feitos pelo presidente Jair Bolsonaro nessa seara que é fundamental para a sociedade brasileira, né? O Brasil tem déficit histórico de questões de transporte. A gente falou há pouco sobre a questão do diesel, mas é uma dificuldade que o Brasil tem por ter apostado muito lá atrás no modelo rodoviário, né, de circulação e ter abandonado um pouco as suas ferrovias. Isso está mudando, mas ainda é um gargalo do país. O gargalo do saneamento é importante, do acesso à água, tudo isso envolve infraestrutura em alguma medida e os dois, né, que chegam aqui a esse segundo turno colocaram em seus planos de governo visões um pouco mais generalistas. O que eles têm falado bastante, né, por exemplo, o ex-presidente Lula tem defendido um papel maior do BNDES, por exemplo, na participação, né, em obras de infraestrutura. O presidente Jair Bolsonaro evoca o legado que ele acredita e o governo acredita positivo da gestão Tarcísio Gomes de Freitas à frente dessa pasta, o Ministério de Infraestrutura, que é também uma novidade do governo do presidente Jair Bolsonaro. E até citando o Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro e candidato ao governo de São Paulo contra o Fernando Haddad, lá no estado de São Paulo, nesse segundo turno, acaba que o legado da infraestrutura, o que foi feito nesses 4 anos de governo Bolsonaro, acaba se tornando uma questão absolutamente relevante diante desse cenário, né? De você ter um responsável por uma pasta tão importante, criada no governo do atual presidente da República, que agora está aí à frente na corrida pelo controle, pelo governo do maior estado do país, que é o estado de São Paulo. Uribe, tem aí embutido um problema eterno, né, que as grandes indústrias e grandes empresas levantam, que é a licença ambiental, né? Você repare que Lula colocou aí no seu programa de governo que é preciso atrair empresas privadas sensíveis a isso. Basta uma boa licitação? Basta uma boa licitação e basta também, Sidney Rezende, um bom trabalho de vistoria e um bom trabalho do poder público, evitando que haja destruição ambiental. Nós tivemos tanto Lula como Bolsonaro, durante a gestão deles, criticando alguns pontos. Por exemplo, quando uma obra passava por uma área onde havia uma perereca, isso foi dado de um exemplo, mas isso foi uma ironia feita na época por Lula, mas a gente vê que a visão desenvolvimentista desses dois candidatos à presidência, eles têm um pouco de dificuldade de lidar com a questão ambiental. Lula tem uma diferença, agora teve a Marina Silva entrando na campanha dele. E uma das condicionantes para o apoio de Marina Silva era ter um nome que fosse vinculado à causa ambiental no Ministério do Meio Ambiente, e aí se cita o nome, por exemplo, de Randolfo Rodrigues, senador pela Rede, e que tenha uma espécie de ideia transversal. Todas as pastas pensem na preservação do meio ambiente. O grande projeto que Lula já anunciou é que no primeiro dia de governo ele quer reunir todos os governadores do país para retomar obras paradas.
paradas, obras federais que não foram adiante. E aí o objetivo é também você tentar diminuir o nível de desemprego, investir na construção civil, mais ou menos como fez Barack Obama depois de 2008, quando houve a crise nos Estados Unidos, para conseguir gerar emprego nessa área. É um emprego que não exige um profissional de alta qualificação e assim você consegue, de uma certa forma, fazer com que pais de família desempregados consigam um emprego, nem que seja temporário. Então, a infraestrutura, dentro da visão de Luiz Inácio Lula da Silva, também acaba envolvendo uma tentativa de diminuir o desemprego no país. Muito obrigada. E agora a gente vamos agora aos pontos levantados pelo atual presidente Jair Bolsonaro do PL, que busca a reeleição. Quais são os pontos? Integração de portos, aeroportos, estradas, ferrovias e hidrovias de acordo com necessidades de importação e exportação de mercadorias. Implementação do Marco Legal das Hidrovias, a chamada BR dos Rios. Ô Leandro, aí tem um mote aí que seria muito importante, independentemente de quem vencesse, que a infraestrutura fosse uma base quase indiscutível, né? Que os governos a tratassem como se fossem questões de Estado, né? Para ter uma combinação dos modais, você falou do transporte agora há pouco, para ter uma boa combinação entre as obras, porque elas são caras, demoradas e muitas vezes são feitas até por empresas internacionais. Nesse caso, são duas questões aí que o presidente da República colocou no seu programa de governo que são interessantes da gente olhar. Primeiro, né, essa integração de portos, aeroportos, estradas, ferrovias e hidrovias. Né? Isso é uma ideia vaga, né? Não dá para a gente fugir disso. Né? É algo que ali não está exatamente quais portos, quais aeroportos, enfim, como fazer essa integração, mas que, de novo, aponta para um gargalo brasileiro. Né? Só para citar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Foram muitos anos até que se tivesse um modal de ônibus, que nem transporte de massa é, né? Ônibus é um articulado, né? O que se tem aqui no Rio de Janeiro é um articulado, um ônibus articulado, mas não é um transporte de massa como um metrô, por exemplo, mas foram muitos anos até que o principal aeroporto internacional da cidade tivesse essa conexão com o restante da cidade, né? Até a chegada do BRT. Então, só para citar o exemplo da segunda cidade mais rica do país, que dirá no restante da nação, que sofre com essa falta de integração entre modais e que, de fato, é um dos problemas estruturais do Brasil. Sobre o marco legal das hidrovias, né? O governo tem um orgulho de ter feito marcos legais de outros temas, né? Do saneamento, por exemplo, foi um marco importante no governo do presidente Jair Bolsonaro, mas o das hidrovias, fazendo um rápido levantamento aqui, o governo já em 2019 prometia que esse marco iria para frente, logo que tomou posse, né? Meses depois do presidente da República tomar posse. E acabou que até agora, né, em junho, por exemplo, tem um indicativo do atual ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, de levar esse marco legal adiante. E ainda não foi votado, não é à toa, né? Não foi adiante, não é à toa que está no programa de governo do presidente Jair Bolsonaro. Uribe, você que é um craque da política, a propósito, né, o presidente Bolsonaro vencendo e tocando esse projeto aí na área de infraestrutura, é mais provável ela se deslocar para a economia de Paulo Guedes ou o ex-ministro Tarcísio influir, vamos dizer assim, nos rumos da nova pasta? Agora teria de colocar um outro ministro caso Tarcísio de Freitas vença em São Paulo. Mas Marcelo Sampaio é bastante afinado a Tarcísio de Freitas e também ao presidente Jair Bolsonaro. A questão é você ter investimentos de médio e longo prazo. O Brasil virou um país de investimentos de curto prazo. Não se investe na malha ferroviária ou na malha de hidrovias há bastante tempo. O país é um país cortado por rios e nós temos muitos rios que poderiam fazer o transporte de mercadorias, do centro-oeste, por exemplo, aos portos brasileiros e não ser pelas estradas. Só que falta investimento em aumentar a profundidade desses rios para que esses navios possam fazer esse deslocamento. Nós temos um ótimo transporte de hidroviário na região norte do país. Até muito da produção do Mato Grosso, produção agropecuária, acaba escoando até o norte do país e saindo pelo mar, lá pela região do Amapá, do Pará. Então o que a gente tem é uma infraestrutura que propiciaria isso, mas falta investimento público. Falta o poder público, junto com a iniciativa privada, trabalharem nisso. O marco ferroviário o marco das ferrovias veio com esse objetivo, de fazer parcerias público-privadas para investimento, sobretudo em Minas Gerais, onde você tem um grande potencial para as ferrovias. Mas não basta apenas ter no papel um projeto e não colocar na prática. Foi o que o Leandro Rezende disse. Falta vontade política para o desenvolvimento da infraestrutura nacional.
Muito bem colocados, rapazes. A gente mostra para você os detalhes dos planos de governo de cada um dos candidatos à presidência da República com análise, para que você avalie as propostas antes de ir às urnas no dia 30 de outubro.